Elrond é o poderoso senhor de Rivendell, também conhecida como Valfenda, um dos últimos redutos élficos na Terra-média durante a Terceira Era. Elrond nasceu no final da Primeira Era, no refúgio dos Portos de Sirion, em uma região conhecida como Beleriand, localizada no noroeste da Terra-média. Elrond era conhecido pelo epíteto de meio-elfo, já que era filho de um dos mais nobres mortais, chamado Earendel, e de uma elfa imortal, chamada Elwyn. Ele tinha um irmão gêmeo, chamado Elros, que se tornou o primeiro rei do grandioso reino de Númenor. Durante a Primeira Era da Terra-média, os filhos do Senhor Élfico, Fëanor, juraram recuperar os Silmarils, que eram 3 joias maravilhosas e de grande poder mágico. Uma dessas Silmarils estava sob posse de Elwyn, a mãe dos gêmeos Elrond e Elros. Quando os 2 irmãos tinham apenas 6 anos de idade, os portos de Sirion foram atacados e destruídos pelos filhos de Fëanor, que mataram a maioria dos habitantes do local, exceto pelos jovens Elrond e Elros, que foram poupados do massacre. Elrond e Elros foram adotados por Maglor, um dos últimos filhos sobreviventes de Fëanor. Os irmãos gêmeos cresceram guerreiros hábeis e corajosos, participando da terrível Guerra da Ira, na qual enfrentaram o exército do Senhor do Escuro Morgoth. Após a guerra, Elrond e Elros tiveram que escolher entre viver uma vida imortal com os elfos ou ter uma existência mortal junto com os homens da Terra-média. Elros escolheu a mortalidade e se tornou o primeiro rei de Númenor. Ele governou 500 anos, antes de sua morte em 442 da Segunda Era. Elrond, por sua vez, escolheu uma vida imortal e passou a viver no reino de Lindon, na corte de Gil-galad, o último rei dos Noldor. Por volta do ano 1200 da Segunda Era, surge um novo inimigo. Seu nome era Sauron, assumindo a forma de um belo elfo de aparência justa e usando o nome de Anatar. Sauron tentou entrar no reino de Lindon, prometendo trazer muitos benefícios e segredos mágicos para o reino. No entanto, Elrond e Gil-galad suspeitaram daquele ser, que apesar de ter uma boa aparência, emanava uma energia maligna, e o expulsaram de Lindon. Mas outros elfos que viviam no reino de Eregion acabaram sendo seduzidos pelas promessas de Sauron e o deixaram entrar em suas terras. Sauron convenceu os elfos de Eregion a forjarem os Anéis do Poder, que conferiria grande poder a cada raça que os recebesse. Em 1695 da Segunda Era, Sauron reuniu seus exércitos malignos e atacou a terra natal dos Elfos em Eregion, em um conflito que foi chamado de a Guerra dos Elfos e Sauron. Gil-galad enviou Elrond acompanhado de uma tropa de bravos guerreiros élficos para ajudar na defesa de Eregion. Infelizmente, o exército de Elrond chegou tarde demais e não era grande o suficiente para derrotar o exército de Sauron. Após a derrota sofrida, Elrond recuou para o norte com os refugiados, chegando ao Vale de Rivendell. Um reino foi estabelecido lá, no ano 1697 da Segunda Era. E este lugar foi escolhido para se tornar a nova pátria dos Elfos. Elrond então tornou-se o governante de Valfenda, a última casa hospitaleira. Gil-galad teria presenteado Elrond com o Anel Vilha, também conhecido como Anel do Ar. Perto do final da Segunda Era, Elrond cavalgou ao lado de Gil-galad na última aliança de elfos e homens, que partiu de Valfenda para Mordor. A aliança também incluía elfos de Lothlórien, homens de Arnor e Gondor, e anões. Eles derrotaram o exército de Sauron na Batalha de Dagorlad. Nesta batalha, o próprio Sauron foi derrotado. Elrond testemunhou os últimos momentos daquela guerra, presenciando as mortes de Gil-galad e do rei humano Elendil. Quando Isildur, filho do rei Elendil, conseguiu cortar um anel da mão de Sauron e pôs fim à guerra, Elrond o aconselhou que jogasse o anel nas chamas da Montanha da Perdição para destruí-lo de uma vez por todas. Mas a sedução maligna do anel fez Isildur recusar o conselho e reivindicou o anel para si. Com a morte de Gil-galad, Elrond então retornou para Valfenda, onde governou com sabedoria.
O rosto de Elrond não tinha marcas de idade, nem jovem nem velho, embora nele estivessem escritas as memórias de muitas coisas alegres e tristes. Seu cabelo era escuro como a sombra do crepúsculo, e sobre ele havia uma argola de prata. Seus olhos eram cinzentos como a noite clara, e neles havia uma luz, como a luz das estrelas. Venerável ele parecia, como um rei coroado com muitos invernos, mas ainda vigoroso, como um guerreiro na plenitude de sua força. Assim Tolkien descrevia Elrond, o Senhor de Valfenda. Durante a Terceira Era, Elrond participou de muitos eventos importantes para a história da Terra-média. Ele abrigou os herdeiros de Isildur, enquanto sua linhagem perdurou. O mais famoso desses filhos dos homens foi Aragorn, a quem Elrond acolheu e criou como seu próprio filho. Aragorn cresceu em Valfenda sem saber de sua linhagem real, até que Elrond lhe revelou, quando ele atingiu a idade adulta. Elrond também era grande amigo do mago Gandalf, o Cinzento. A pedido de Gandalf, Elrond ajudou a expedição do anão Túrin, escudo de carvalho, para retornar à Montanha Solitária. Elrond disse a Túrin que as espadas que ele havia tirado da Caverna dos Trolls eram de fabricação élfica, sendo chamadas de Glandring, e seriam empunhadas por Gandalf, Orcrist e pelo próprio Thorin. Elrond também ajudou a decifrar as palavras da Lua, que só podiam ser lidas sob a luz da Lua, no mapa da Montanha Solitária. Esta informação tornou-se vital para os anões poderem entrar na montanha, através de sua entrada secreta. Quando Frodo Bolseiro deixou o condado para levar um anel para Valfenda, Elrond enviou cavaleiros para guiar Frodo até a fortaleza élfica. Elrond também ajudou a cuidar do ferimento que Frodo sofreu ao se encontrar com os Nazgûs, quando foi vítima da lâmina de Morgoth. Elrond trabalhou para retardar o veneno da lâmina e evitar que ele se espalhasse para outras partes do corpo de Frodo. Apesar de seu ótimo trabalho para salvar a vida de Frodo, a ferida nunca cicatrizou completamente. Em uma reunião que ficou conhecida como Conselho de Elrond, onde estavam presentes o mago Gandalf, o elfo Legolas, o anão Gimli, o hobbit Frodo e os humanos Boromir e Aragorn, foi decidido que um anel deveria ser destruído, onde foi forjado na Montanha da Perdição em Mordor. Elrond concordou que Frodo Bolseiro deveria carregar o anel durante a jornada, auxiliado por outros 8 companheiros, formando assim a Sociedade do Anel. Elrond permaneceu em Valfenda até a destruição do Anel e a morte de Sauron na Guerra do Anel. Ele então viajou a Minas Tirith para o casamento de sua filha Arwen com Aragorn, que agora era rei de Arnor e Gondor. Inicialmente Elrond desaprovou o relacionamento de Aragorn e Arwen, já que essa união significava que Arwen deveria abandonar sua imortalidade e viver até o fim de seus dias na Terra-média. Por fim, Elrond decidiu respeitar a decisão de sua filha e abençoou o seu casamento com Aragorn. 3 anos depois, com a idade aproximada de 6.520 anos, Elrond deixou a Terra-média para atravessar o mar com Gandalf, Galadriel, Frodo e Bilbo. Eles partiram para as terras imortais de Valinor, onde encontrariam muitos antigos parentes de Elrond. A partida de Elrond e Galadriel marcou o fim dos dias dos elfos na Terra-média e o início da Era dos Homens.